homem reto, íntegro, se afastava do mal, tinha temente. Era um homem, pensa num homem rico, na época. Tinha 10 filhos, casado, proprietário de vários terrenos lá, e de repente a vida deste homem foi virando assim, de forma que ele perdeu o quê? Perdeu os seus bens, perdeu os seus 10 filhos, perdeu a sua saúde, e de forma que ele disse: nu eu vim, nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aquilo foi inquietando ele. Algumas porções do seu livro ele vai perguntar: onde está? Ele está clamando por justiça, ele está querendo Deus, ele está querendo uma resposta de Deus. Ele faz vários porquês. Porquê, porquê, porquê. E sabe qual é a resposta que Deus dá a ele? Sabe qual é? O silêncio. O silêncio. Quando Deus começa a responder a ele, Deus faz várias perguntas que dizem: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Eu vou falar como Deus e tu me responde como homem. O homem ficou bem mansinho. A sua justiça própria caiu por terra. E ele disse: eu me abomino no pó e na cinza. Mas nesse momento ele vai descrevendo a sua fé, mesmo com as perdas, a sua fé, mesmo com o sofrimento, a sua fé, mesmo com o luto dos seus filhos, a sua fé, mesmo como da riqueza para a pobreza, da saúde para a doença, de uma vida normal entre o homem e a mulher para viver separado, e de amigos que o rodeavam, agora o desprezam. Imagine, até os rapazes, que prestavam até uma certa: bom dia, patriarca Jó, dava uma continência. Sabe o que os rapazes fizeram depois que ele adoeceu? Veja o 19, versículo 18. Até os rapazes me desprezam, e se levantando-me eu, falam contra mim. Olha a situação que ele se encontrou. Comunhão com a mulher, me lembrei agora de um assunto aqui, viu? Diz no 17, que o pessoal chama mau odor, porque a doença, né, a pele, ele estava com mau odor nos seus, mau cheiro mesmo, né? E de forma que o meu bafo me fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Então ele estava numa situação assim, fora do convívio da sociedade. Mas em meio a tanta dor e sofrimento, é um livro que traz a esperança do Redentor. E agora ele chega no versículo 25, glória a Deus, e você vai ler comigo o que eu li. Porque eu sei. Você sabe quem é o seu Deus? É a primeira pergunta que ele discorre, né? Porque nós precisamos ter convicção pessoal acerca do Deus, mesmo em meio aos sofrimentos. Quando tudo vai bem, eu sei que até na prosperidade, em toda situação é difícil, né? Porque na prosperidade a pessoa faz o quê? Eu não quero mais saber, não, eu vou curtir aqui. Mas na dificuldade, tem até um texto que lá em Eclesiastes que diz: não me des nem a riqueza nem a pobreza. Na riqueza, para que eu não venha me esquecer de Deus, e na pobreza, para que eu venha blasfemar de Deus, venha querer roubar o que não é meu, né?
ou então ser uma pessoa mal agradecida. Então, o sábio Salomão pediu isso, a porção necessária para viver. Glória a Deus. Então, o Jó apresenta essa característica do adorador, do homem que teme a Deus, do servo de Deus, que é exatamente, sabe o quê? Ter convicção pessoal acerca do seu Deus. Quem é este Deus que você serve? Glória a Deus. Ah, meu irmão, se eu lhe responder, eu vou ter que abrir aqui um catálogo para dizer quem é este Deus, né? Para Abraão, ele disse o quê? Ele disse para Abraão o quê? Eu sou o Deus da providência. Para Gideão, lá no trigo, malhando o trigo no lagar, ele diz o quê? Eu sou o Deus de paz. Louvado seja Deus. Para o grande general de exército chamado Josué, ele diz: o príncipe do exército do Senhor está com a espada desembainhada para dar instrução para o general, para vencer aquela cidade, aqueles muros de Jericó. Então ele se apresenta conforme a necessidade. Quando os discípulos, a multidão estava perguntando, dizendo assim: os nossos pais comeram lá no deserto o quê? E se manteram 40 anos. Comeram maná. Mas diz, o maná não é o pão que desceu do céu. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que se alimenta deste pão vai ter vida. Aquele que come deste pão vai ter vida, vida com Deus. Glória a Deus. O João evangelista representa ele, expõe ele como sendo o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Para Lázaro, que estava morto, ele respondeu para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Louvado seja Deus. Eu sou o bom pastor. Porque o bom pastor fez o quê? Deu a vida pelas ovelhas. Morreu na cruz. Mas Jó apresenta o Deus que ele acredita que está sobre tudo e sobre todos, até mesmo em meio ao sofrimento que ele carrega no coração dele, com a alma chagada, entristecida, com o corpo apodrecido, com o mau hálito na boca, com a consciência de que existe um Deus, que ele está sobre todas as coisas, que ele tem um controle de tudo e de todos. E agora ele disse: eu sei. Eu apresento um Deus que é o nosso remidor. Eu sei que o meu Redentor vive. Pronto. Quando a gente fala sobre remidor no Velho Testamento, remissão, o termo é goel, o termo hebraico, que se você for lá para Ruth, né, o irmão até pregou sobre Ruth na semana passada, o parente remidor, ele comprava as terras. Então a pessoa estava na pindaíba, né, na situação de pobreza, perdeu tudo. O remidor, o parente remidor, comprava as terras, comprava lá tudo e aí dava, tinha que casar no caso com a viúva, e ele estava ali com toda a restauração, a remissão de terras que foram perdidas. Mas aqui nós estamos observando que Jó acreditava na intervenção desse remidor. Esse remidor, ele poderia muito bem restaurar a sua situação que ele estava vivendo, sim ou não? Glória a Deus. Podia, como de fato ele o fez. Se você ler o prolongo, né, o final do livro, todo mundo chegou com um pedacinho de ouro, com um pedacinho de metal. Daqui a pouco Deus fez o que com Jó? O cativeiro foi alterado, né? Foi mudado. Deus vira o cativeiro. É assim que Deus faz com o pecador. Nós somos os pecadores. Deus mudou o nosso
cativeiro. Deus muda o cativeiro do homem. Ele traz o homem que está na situação de pecado, e ele muda o cativeiro, porque ele tem o remidor que faz isso. Quem é o nosso remidor? Claro que o remidor, ele podia fazer tudo isso materialmente, mas sobretudo o remidor espiritual. É isso que nós estamos aqui nessa noite para testemunhar. E o remidor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto vai dizer o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive. O remidor, o Redentor que Jó acreditava, não era simplesmente alguém que estava ali sem fazer nada, né? No seu pedestal, não. Ele era uma pessoa viva que estava presente e que podia intermediar, e que podia agir em favor do seu servo. E a Bíblia diz em Isaías que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Nunca se ouviu, nem com os olhos se viu, um Deus que trabalhe para aqueles que nele esperam. Quem nesta noite espera a intervenção de Deus na sua vida? Amém?